Saúde e paz, amados e amadas do povo de Deus, congregado aqui com a Arquidiocese de Belo Horizonte, na Catedral Cristo Rei em construção, Igreja-mãe desta diocese, lugar de congregação e de irradiação da força do amor de Deus. Em primeiro lugar, uma importante lembrança, fundamental. Estamos aqui congregados nesta hora bendita, em comunhão com o coração do amado Papa Francisco e em fidelidade aos seus propósitos para a Igreja, como sinal visível de sua unidade. Em comunhão com as igrejas no mundo inteiro, que hoje celebram a abertura da fase diocesana do Sínodo, para que nós possamos, ao longo de um caminho de 2 anos, muito refletir e encontrar respostas novas para os novos problemas que nos afligem, revisitando as nossas riquezas inesgotáveis da Palavra de Deus, de sua doutrina e desta experiência bonita e inegociável de mais de 2000 anos de história de nossa Igreja. Uma lembrança que nos traz, portanto, a razão bonita dos que aqui estamos e nos encontramos, representativamente de tudo aquilo que é o corpo da amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Trazemos pela representatividade segmentos, funcionamentos, serviços e a vida eclesial nas nossas comunidades em rede. Lembremos-nos, portanto, que o nosso coração não está aqui apenas pelo nosso próprio coração, mas nós participamos de um concerto de corações que precisam formar um coração só e bater com a mesma força e a mesma generosidade do amor de nosso Deus. Lembro essa recomendação, que é mais do que uma recomendação, é na verdade uma indicação imperativa. Tiro-a da carta aos Hebreus, quando disse, depois de falar do sumo e eminente sacerdote Cristo Jesus, aproximemo-nos do trono da graça. Aproximemo-nos do trono da graça, irmãos e irmãs, para aprendermos, reaprendermos a lógica que o Senhor Jesus nos diz. Quem quiser ser grande, seja o servo de todos. Quem quiser ser o maior, seja de todos o escravo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O caminho sinodal que a Igreja quer percorrer é oportunidade para nos aproximarmos ainda mais do trono da graça. E assim aprendermos esta lógica, que a esquecemos por muitas razões, pelas nossas próprias idiosincrasias, pelos nossos jeitos, pelos nossos gostos, pelas nossas preferências, pelos nossos preconceitos, lamentavelmente, e pelos modos de, às vezes, pensar a vida e a realidade na contramão da fraternidade universal. Por isso lembro o Papa Francisco, na abertura do Sínodo, na semana passada, dia 10, em Roma, disse: é preciso ter cuidado para não correr o risco de 3 ismos: formalismo, intelectualismo e clericalismo. Aproximarmos-nos do trono da graça significa fazer uma experiência nova e nos deixar banhar e tocar por aquilo que nós temos como tesouro, para fazermos-nos capazes de dar respostas novas aos novos problemas e de sermos uma igreja fiel ao seu caminho e às suas raízes, mas presente no mundo, plantada, como diz Hugo de São Vítor, um escritor do século XI, plantada no céu, isto é, no coração de Deus,
mas dando frutos, e frutos bons, no coração do mundo, para ajudar o mundo a se abrir ao amor de Deus enquanto caminhamos para o reino definitivo. Ao dizer do formalismo, o Papa Francisco nos lembra que nós estamos para fazer uma experiência mística. Uma experiência mística para ancorar a nossa profecia, que não pode ser fraca, sobretudo no tempo e no mundo em que estamos vivendo. E por isso ele lembra, o sínodo não é um parlamento. O sínodo não é uma oportunidade de pesquisa sobre opiniões. Opinaremos, diremos nossos sentimentos, mas somos chamados, como ele mesmo diz, e todo sínodo, e aí revisitamos importante o Concílio Vaticano II e as raízes mais longínquas da nossa história como igreja, é a oportunidade de a gente se abrir ao Espírito Santo de Deus. E o mundo e o nosso tempo estão mostrando que precisamos de nos abrir ao Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos tantas polarizações, tanta ignorância, tanta nesciência, tanto fechamento, tantos modos personalistas de fazer e de conduzir a vida. É hora, portanto, em que a igreja, continuando o seu caminho, servidora no coração do mundo, é chamada a abrir-se de modo especial ao Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro e grande protagonista de um sínodo, para que nós possamos realmente não fazermos como o Papa Francisco adverte, formalmente apenas para pensar um estilo de vida, um organizacional, que tem sua importância fundamental, mas que não resume aquilo que a igreja precisa ser no coração do nosso mundo. E não pode, diz ele também, ser oportunidade do ismo, do intelectualismo. Apenas formulações bonitas, intelectuais, muito bem arquitetadas. Precisamos de clareza. Há muita gente caminhando no escuro, convencida de que está caminhando na luz. Por isso, tantos percalços, tantos descompassos dentro da sociedade, na sociedade mundial, na sociedade brasileira e, lamentavelmente, também dentro da nossa própria igreja. Não é apenas um exercício facilitador de algumas opiniões que parecem ser intelectualmente admiráveis, mas é para construir um entendimento novo, que há muita gente precisada de uma luz nova e não pode correr o risco, diz ele também, do clericalismo. E usa uma expressão muito forte, o Papa Francisco diz assim: não pode ocorrer que neste caminho se haja um cerceamento da participação, da escuta amorosa e pela ação do Espírito Santo de todo o povo de Deus, onde o clero se considera o patrão da barraca. Ele usa essa expressão. O clero se considerar o patrão da barraca. O povo de Deus é protagonista, porque é a ele que o Espírito Santo vem em auxílio e o ilumina. Portanto, irmãos e irmãs, somos chamados nesta comunhão, seriamente, a participar, e nós que aqui estamos representativamente, pelas circunstâncias e pelas possibilidades de todo o corpo do povo de Deus, nós possamos ser facilitadores, testemunhas, para que ninguém fique impedido de se aproximar do trono da graça e se deixar encantar pela aprendizagem da lógica de ser servo de todos, para ser de verdade grande. Ilumina-nos, portanto, a necessidade de nos aprofundarmos e de nos debruçarmos sobre quais lógicas que estão presidindo nossos interesses. Mesmo daquelas coisas que nós fazemos na liturgia, dentro de casa, e as lógicas que nos presidem na nossa participação cidadã na construção de uma sociedade justa e fraterna. Ilumina-nos a palavra de Deus, quando na arquitetura bonita que o evangelista Marcos faz, no seu evangelho, nos capítulos 8, 9 e 10, o ápice é exatamente esse diálogo
esclarecedor do encontro do limite da lógica humana com a grandeza insuperável da lógica divina. Os filhos de Zebedeu se aproximaram para fazer um pedido, movidos pela lógica humana, por uma lógica estreitada na disputa, na ocupação do lugar, do título, e pede ao Senhor que lhes conceda a graça de se sentar um à direita e outro à esquerda. Duas coisas importantes o Senhor focaliza quando continua o diálogo, porque Deus dialoga mesmo com o nosso limite humano exatamente para resgatá-lo e abrir o novo de uma resposta feliz. O Senhor lhes pergunta: podem beber do cálice que eu vou beber? Ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam sem consciência clara, mas estreitados pelos seus próprios interesses. Tanto é verdade que logo a seguir o evangelista conta que os outros ficaram indignados, para mostrar que entre eles havia disputas e não o sentido de serviço. O Senhor lhes responde: vocês poderão beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o meu batismo, mas cabe ser dado esses lugares àqueles para quem foi preparado, remontando e remetendo a eles a uma outra lógica, que não é a lógica humana da disputa. Por isso o Papa Francisco também diz: o sínodo não é um momento de democratização na igreja. Nós temos que lutar pela democracia que está sendo vilipendiada, ferida, mas nós temos que oferecer muito mais, que é a força da comunhão, da participação e da missão. O Senhor lhes remete a um sentido místico, que não os tira, irmãos e irmãs, da realidade, não lhes permite estar de costas para os desafios da vida de cada dia, mas para lhes produzir uma lógica bonita do amor de Deus, para uma clareza, para uma clarividência a respeito dos rumos, pela força da mística, sustentando uma profecia corajosa, bonita, transformadora. Por isso, no ápice da palavra de Deus hoje, duas figuras para mostrar qual é a lógica que nós temos que presidir e nos deixar presidir, e qual é a lógica que nós precisamos alcançar com esse sínodo, para que a igreja dê conta de uma grande reação missionária, continue a sua tarefa profética e possa continuar sendo depositária do serviço à vida pela sua força moral, social, humana e espiritual. Refiro-me primeiro à figura do servo sofredor, descrito pelo profeta Isaías. Ao dizer de sofrimento dele, não está absolutamente canonizando os sofrimentos que pesam sobre os ombros de homens e mulheres, fruto de perseguições, fruto de falta de senso, fruto de egoísmo, de manipulações de grupos oligárquicos. Não é este o sofrimento do servo sofredor, porque esse e outros sofrimentos oprimem, machucam, impedem o despertar e o desabrochar da vida plenamente humana. Fala-se de um sofrimento que vai levar à luz perfeita, à sabedoria. O segredo é a oferta de viver a vida não para disputar, não para desafiar, não para dizer desaforos na cara dos outros, mas para viver a vida como oferta de si, generosamente, indo ao encontro de todos, sobretudo no que fazemos a serviço dos pobres e dos sofredores por um novo tempo. E a outra figura admirável é exatamente a figura perfeita, o sumo e eterno sacerdote, lembrado pela carta aos Hebreus. É Ele, Cristo Senhor, que faz de sua vida uma vida ofertada.
e abre as portas do trono da graça, chamando-nos a dele participar, para que nós possamos qualificar a nossa cidadania e trabalhar na sociedade para que ela seja marcada com o sabor do Evangelho. O sínodo, portanto, é essa oportunidade de uma grande e renovadora experiência mística e de profecia, como sempre tem sido no caminho e na história da Igreja. Não é de saudosismos, não é de comparações, não é de opiniões quaisquer, não é simplesmente o dizer que eu acho que é isso ou aquilo, mas é sobretudo uma grande experiência de escuta de Deus, do seu povo, sobretudo dos pobres e dos sofredores, das mulheres, dos jovens, dos diferentes, dos que estão distantes, para que nós tenhamos condições de dar respostas novas. Amados e amadas de Deus, aqui estamos, trazendo o grande coração da amada Arquidiocese de Belo Horizonte, centenária na sua história, para darmos um novo passo, uma nova resposta. Deus nos conceda essa graça e nós possamos, ao final deste caminho que queremos percorrer com humildade e simplicidade, como partilha, como oração, como ir ao encontro, dê-nos a graça de chegarmos a um tempo novo, em que nós possamos, dentro da Igreja, viver melhor, mais adequadamente à lógica do serviço. E valha para nós que grande é quem serve, o maior é aquele que se faz de todos servidores, porque ele, Cristo, veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate por muito. Suplico a Deus, pela inspiração bonita da amada Mãe Maria, discípula e exemplar, que não pode deixar de caminhar conosco neste caminho sinodal. Suplico a Deus por sua intercessão e pela inspiração da sua referência inigualável e indispensável, que nós possamos percorrer esse caminho com simplicidade, com escuta, com humildade, depondo de nós todo tipo de pretensão e de preconceito, para que ao final a nossa Igreja seja sacramento de salvação e ajude o mundo a ser melhor. E internamente ela se organize mais sinodal, mais de comunhão e de participação, para que nós possamos garantir uma missão que ajude o mundo a abrir-se ao amor de Deus enquanto caminhamos para o reino definitivo. Amém.